Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é sábado, dia 30/1. Vamos ouvir o Santo Evangelho que se encontra em Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 41. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para a outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo. Assim como estava na barca, havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte, e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo, e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: silêncio, cala-te! O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus filhos, o primeiro passo a ser meditado no Evangelho de hoje: o povo que estava em volta de Jesus. Eles tinham uma sede muito grande de estar diante do Senhor, que vinham pessoas de vários lugares, várias regiões, para ouvir Jesus falar, outros para tocar em Jesus. Enfim, o povo tinha uma sede muito grande de Deus. Jesus pediu aos seus discípulos: olha, vamos para outra margem, vamos para outro lugar evangelizar e assim por diante. Quando estava dentro da barca, no mar, diz o Evangelho, Jesus estava descansando um pouco, eis começou uma grande ventania, as barcas começou a se encher de água. Foram então acordar Jesus, dizendo assim: Jesus, estamos perecendo, o Senhor não se importa, o Senhor não faz nada? Aí o Senhor se levantou e disse ao vento e ao mar: cala-te, silêncio. E houve uma grande calmaria. Uma grande calmaria. Aí o Senhor disse assim: vocês não têm fé? Filhos, o que nós podemos meditar desse Evangelho? A nossa caminhada no nosso dia a dia com a igreja, o nosso barco do nosso dia a dia, você sabe que às vezes passamos por algumas tempestades, não é verdade? A vida nos leva a passar por algumas tempestades. Se eu sou uma pessoa de fé, se eu sou uma pessoa que caminho com a igreja, se eu sou uma pessoa que não perco isso no final de semana, Jesus está no barco da minha vida. E se Jesus está no barco da minha vida, é sinal que eu não devo ter medo, porque a tempestade ela vai passar, ou a tribulação ela vai passar, porque Jesus está no barco da minha vida. Eu não tenho que temer, eu tenho que enfrentar a situação, mas temer não, correr não, que eu sei que Jesus está no barco da minha vida. Por isso, se o Senhor está no barco da minha vida, eu vou ter a total segurança de que o Senhor, Ele vai cuidar de mim. Está vendo? Se Jesus está no barco da tua vida, meu filho e minha filha, é sinal que Jesus, Ele vai cuidar de você. E para Jesus estar no barco da nossa vida, nós precisamos permitir. Porque Jesus não é nenhum intruso, viu? Deus não é intruso não. O Senhor vai fazer parte da nossa vida quando nós dermos a permissão. Aí Ele vai reinar. Aí Ele vai tomar lugar no nosso coração e a partir de então tudo será mudado. Mas Jesus precisa estar bem no barco da nossa vida. E aí, meu filho e minha filha, o Senhor está no barco da tua vida ou não? Padre, como é que eu vou saber? É só você olhar a história da sua caminhada na fé. Repetindo o que eu disse, quando a pessoa ela é de oração, quando ela caminha com a igreja, quando ela conhece a palavra de Deus, Jesus está no barco da tua vida. Caso contrário, não tem como Jesus estar,
porque a pessoa não quer que Jesus esteja no barco da vida dela. Por isso, meus filhos, que nessa caminhada de fé, o Senhor Jesus possa dar força e coragem, perseverança, e que possamos cada dia mais caminharmos na luz, na obediência e pedir: Senhor, esteja no comando de tudo na minha vida, livrai-me das ciladas do inimigo, esteja no barco da minha história, da minha família, do meu trabalho, para que o Senhor possa estar no comando de tudo. Deus abençoe você e a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.